Boa noite, população baense, população da nossa região. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer alguns assuntos e falar sobre o novo decreto da Prefeitura Municipal de Ubá. Nós temos um decreto vigente que se encerrará à meia-noite de hoje. Então, há tempo nós estamos informando a sociedade, informando a todas as pessoas interessadas o novo decreto, algumas mudanças que nós colocamos no decreto, pensando em também trabalhar a questão econômica, sem perder nunca o foco na parte de saúde, no combate ao coronavírus. Quero mais uma vez reiterar à população, antes de qualquer pronunciamento sobre o decreto, que continuam em vigor todas as necessidades, todas aquelas exigências que a gente deva ter em relação ao Covid-19. Não podemos relaxar em nenhum momento. É importante o isolamento, principalmente de pessoas do grupo de risco, idosos, hipertensos, pessoas que tenham alguma questão de saúde que possa ser influenciada pelo coronavírus. Então, antes da gente começar a falar sobre o decreto especificamente, eu gostaria desse alerta. Infelizmente, a população não está respeitando o mínimo de que deveria ser feito de isolamento. E está colocando em risco a ele próprio, a sua família, a comunidade onde ele vive e a todas as pessoas indistintamente. Ainda temos poucos casos proporcionalmente em Ubá, mas já alguns casos confirmados. Então, cada cuidado que a gente tem é essencial para a nossa saúde e para a saúde daquelas pessoas que nós amamos. Quero aproveitar esse domingo de Páscoa para mandar também uma mensagem a toda a população ubaense, a todas as famílias, de paz, de tranquilidade, de que a gente possa suportar esse período, né, e possamos vencê-lo no menor espaço de tempo possível. Mas aí nós precisamos da colaboração de todas as pessoas, de todos os níveis. Nós não podemos relaxar em nenhum momento. Quanto ao decreto, daqui a pouco ele deve estar publicado, já está fechado aquilo que nós queremos colocar no decreto. Algumas condições que nós estamos colocando, elas já vinham do decreto anterior. Só pedimos continuidade da atenção a todas as atividades que estão ali listadas. Todos vão receber uma cópia daqui a pouco desse decreto, já publicado, mas algumas diferenças em relação aos últimos decretos. Primeiro, a construção civil, né, que não estava previsto no decreto em nenhum momento, nós estamos dizendo que ela pode continuar normalmente resguardadas. Todas aquelas exigências de protocolo que o Ministério da Saúde preconiza. Não vamos abrir mão disso e serão fiscalizadas. Sobre álcool gel, sobre higienização das mãos, sobre máscaras, EPIs, tudo aquilo que o funcionário precisa, distanciamento entre eles, não trabalharem aglomerados, não ter numa mesma obra um número de pessoas muito alto, tudo isso nós já passamos e continuamos passando. A segunda questão, as indústrias, de um modo geral em Ubá, estarão liberadas para trabalharem a partir do dia 15 de abril de 2020, mas com todos os cuidados que nós estamos estabelecendo no decreto. Por que dia 15? Porque amanhã, segunda-feira, dia 13, dia 14, terça-feira, todas podem se estruturar quanto a questões de material de higienização, de sanitização, material de EPI, máscaras, para fornecer aos seus funcionários, aos seus fornecedores, aos seus transportadores, para que todos tenham proteção. Então, nós estamos, de um modo geral, liberando as indústrias, mas com alguns detalhes que têm que ser seguidos. O próprio Intercinde, quanto às empresas, elas vão ter que seguir protocolos e nós solicitamos que eles não sejam de nenhuma maneira violados, que eles não sejam, de alguma forma, desestruturados daquilo que nós estamos colocando. Vai haver fiscalização até para proteger
as empresas que agirem corretamente. Aquelas que não estiverem agindo corretamente vão sofrer as penalizações que a lei permite à prefeitura. Estaremos fazendo o nosso papel de polícia administrativa. Então, é liberação com responsabilidade, deixando claro que a qualquer momento, se houver um aumento muito grande de casos, e a gente espera que não aconteça, que os cuidados da população são importantes para que não aumente o número de casos. Mas se houver, nós poderemos estabelecer medidas mais duras a qualquer momento. Tem outros critérios que nós estamos colocando, algumas voltas que serão definidas pelo decreto. E uma que eu queria falar muito claramente é sobre o comércio de um modo geral. É uma preocupação muito grande desse prefeito e de todos os prefeitos da nossa região, com o comércio paralisado, com as dificuldades que a gente já passou também, infelizmente, né, foi muito aumentado por essa última enchente que nós tivemos. A gente é solidário com os nossos comerciantes, mas o decreto estadual, que continua em vigor, impede que se abra lojas da maneira como é usual, para clientes sem número de pessoas bem definido. O que nós estamos solicitando, que seja a partir do dia 22, que as pessoas tomem consciência daquilo que precisa ser feito. O atendimento, provavelmente nós estaremos definindo bem claro, o decreto é bem claro, provavelmente nós estaremos já fiscalizando a partir dessa semana, independentemente do decreto estar em vigor para as lojas, que aquelas que estiverem descumprindo serão fiscalizadas sim e eventualmente penalizadas, aquilo que a lei permite que a prefeitura faça. Não é nossa intenção, repito sempre, penalização é a última coisa que a prefeitura quer. Ela quer que as pessoas sigam o protocolo, que elas sigam aquilo que é exigência. Mas elas poderão funcionar esse sistema de entrega a domicílio, sem presença de público. Vocês vão ver isso bem claro no decreto. Não quero ficar aqui estendendo muito, não é a finalidade. O decreto vai ser disponibilizado não só para a imprensa, mas para toda a sociedade, em poucos minutos, no site da prefeitura, porque ele depende ainda de ser publicado, está sendo publicado agora à noite e será repassado a todos. Então, algumas outras questões que estão ali no decreto se mantêm. Aglomerações não serão permitidas, nós estaremos proibindo, nesse primeiro momento, o uso de alguns locais públicos que acabam aglomerando aposentados, pessoas de mais idade, que não deveriam estar na rua, e a gente pede encarecidamente às famílias para que consigam estimular essas pessoas a ficarem mais tempo em casa. Estaremos também bloqueando estacionamento em algumas ruas para evitar aglomerações. Todo e qualquer evento, seja ele religioso, seja ele social, continua proibido. Só serão permitidas reuniões ligadas à área de saúde com número limitado de pessoas. Enfim, tudo aquilo que a gente puder colocar vai estar colocado no decreto. É um decreto extenso, com muitas condições nele definidas, mas que a gente espera que as pessoas entendam, compreendam o que está sendo colocado, mas principalmente tenham responsabilidade. Nós hoje estamos assumindo uma responsabilidade muito grande, em nome de todos os moradores de Ubá, em nome de todos os empresários de Ubá, em nome de todos os funcionários das empresas de Ubá, que essas regras serão cumpridas, e se não forem, nós usaremos todo o poder que a prefeitura tem de fechar, de cancelar o alvará, tudo aquilo que é conhecido do grande público, que a gente não gostaria de usar, mas nós não teremos outra opção. As barreiras sanitárias, nós vamos continuar com as barreiras em alguns setores, elas são muito mais educativas, de informação, do que para impedir as pessoas de irem e virem, mas mesmo nelas, pedimos a atenção de todos, que prestem as informações corretas, que sigam aquilo que é colocado para cada um dos nossos cidadãos. Mas daqui a pouco,
pessoal da saúde, né, a Secretaria de Saúde, estará fazendo uma informação bem clara sobre os últimos números que a gente tem, sobre as atividades que a Secretaria está tomando em relação ao Covid e algumas perguntas que a imprensa possa ter em relação ao decreto, tão logo ele seja disponibilizado, podem enviar aos cuidados da nossa assessoria, que todas serão respondidas também por e-mail, pelo aquele veículo que cada um definir como pergunta, será respondido da mesma forma. Eu não vou me estender muito, como eu disse, o decreto ele é muito grande, porque nós tentamos colocar todos os fatos que são inerentes a essa situação que a gente está vivendo, mas cada um que puder se inteirar dele e tiver dúvida, estaremos com a nossa equipe, né, tanto da área da saúde como das outras áreas que são envolvidas, prontos a responder. Mais uma vez, queria agradecer a atenção de todos, queria colocar que a Prefeitura continua extremamente preocupada com o Covid-19. Nós temos informações que a incidência maior de infecção, ela vai começar a partir de agora. Então, todo o cuidado que nós tivemos até hoje, devemos redobrar. Pedimos encarecidamente à população, fiquem em casa o maior tempo possível. Só saiam se tiver necessidade. Principalmente idosos, pessoas que têm dificuldade de saúde, não se exponham, por favor. É esse o nosso pedido. Hoje nós estamos pedindo realmente, por favor. Vai chegar um ponto que nós teremos que fazer uma pressão maior para que as pessoas não façam aglomeração nas ruas. O que aconteceu esses últimos dias em Ubá é de uma tristeza absoluta. As pessoas não respeitaram questões de fila, distâncias em fila, se aglomeraram em várias situações de comércio. É isso que nós precisamos e queremos e vamos tentar evitar. Não vamos dar a oportunidade a que o Covid-19, o coronavírus, ele tome conta de nossa cidade. Nós precisamos controlá-lo. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa equipe, a área de comunicação, Secretaria de Saúde, que está à frente permanentemente desse processo, e todas as outras secretarias, funcionários, servidores, e agradecer principalmente, nesse momento, aqueles servidores que estiveram na rua desde quarta-feira de madrugada, fazendo a limpeza da cidade. A eles, nós enviamos toda a nossa atenção, porque são eles que resolvem o nosso problema após cada enchente. E a população, de um modo geral. Por favor, aproveite esse domingo de Páscoa, esse resto de domingo de Páscoa, vamos refletir sobre cada um de nós, sobre o cuidado que cada um de nós devemos ter com a nossa saúde. Muito obrigado, boa noite a todos. Espero, sinceramente, que o decreto seja recebido, cumprido, para que a gente tenha o mínimo possível de interferência da doença em nossa região. Uma boa noite a todos. Primeiramente, nós gostaríamos de estar desejando uma feliz Páscoa para todo mundo. Aqueles que podem estar com a família, aqueles que estão em isolamento, a todos vocês que estão em casa, que tenham uma feliz Páscoa, que precisamos de muita força e de muita fé. É o que eu sempre digo para todos que, enquanto a gente acompanha, que a gente fala. Vou começar também com os meus agradecimentos a todos os servidores da saúde, servidores dos hospitais, a todos aqueles que constantemente estão aí trabalhando com a gente, nos apoiando em todas as nossas ações. Hoje nós tivemos um boletim em que foi confirmado 3 casos de coronavírus na nossa cidade. Esses 3 casos confirmados, eles são casos de pessoas que estavam viajando e positivaram depois aqui na nossa região. Ainda não temos nenhum caso de transmissão comunitária. Através de um boletim que foi emitido pela Secretaria de Estado, nós tivemos também mais um caso confirmado, então, do município de Ubá. O que a gente esclarece nesse momento é que esse caso ele foi de uma rede particular, de uma rede que tem convênio,
e que nesses procedimentos, ele não foi notificado no nosso município. Então, essa notificação ela foi via Secretaria de Estado, mas a gente já está ciente do caso, nós já estamos tomando todas as providências necessárias com relação a essa situação. E informamos que ainda temos 14 que estão sendo investigados. Monitorados 31 e descartados 89. Num total de pessoas com suspeitas, até o dia de hoje, nós tivemos 137 pessoas que foram monitoradas, foram descartadas, foram positivadas ou não, né? Gostaria de deixar a nossa população uma maior tranquilidade com relação à questão dos atendimentos, assim, se caso acontecerem nós termos um número aumentado de pessoas necessitando de atendimento hospitalar, que nós já estivemos em todos os nossos prestadores de serviço aqui de Ubá, conversamos com todos eles e a possibilidade da gente estar ampliando em até 4 vezes mais o que nós temos hoje disponível pelo SUS. O que a gente observa nesse momento no nosso município é que todos os prestadores eles se apresentam com uma baixa ocupação, ou seja, o número de pessoas que estão internadas, elas estão muito abaixo daquele número de pessoas que têm disponibilidade para estar internado. Então, nós estamos com toda essa capacidade de ampliação, se for o caso, já conversamos com todos eles, havendo essa possibilidade, a nossa prioridade esses atendimentos a nível hospitalar, e numa outra possibilidade nós estamos também trabalhando junto a outros locais, como a Casa da Oração, como as escolas do município, as nossas unidades básicas que estão em construção, são locais em que a gente pode estar fazendo atendimentos diferenciados para uma população a nível de observação, triagem, tá? Então, os nossos leitos de UTI, nós já conseguimos ampliar em mais de 50%. Isso também é um fator que colabora muito para dar mais tranquilidade para a nossa população nesse momento, uma vez que todos eles tendo respiradores e tendo a necessidade de utilizar, com certeza a gente já teria esses leitos de UTI disponibilizados para esses atendimentos. Nesse novo local que nós estamos olhando como um ponto de triagem, como eu já disse, né, a nível hospitalar, nós podemos ampliar até em 3 a 4 vezes os leitos que nós temos hoje disponível. Na questão de se fazer um outro local para triagem, nós temos já esse local que ele poderia estar com mais uns 250 a 300 leitos disponíveis para a nossa população. Além da possibilidade também de utilizarmos com as parcerias o nosso horto florestal. Então, a gente dá essa tranquilidade de atendimento, esperamos estar sempre repassando essas informações para a população de uma forma que ela tenha tranquilidade. Mas, nesse momento, isso não é o que a gente gostaria de falar, porque nós esperamos não ocupar os nossos leitos hospitalares, esperamos não ocupar os nossos leitos de retaguarda, esperamos não ocupar com a colaboração da nossa população. A importância que cada um de vocês tem nesse processo é muito grande, porque se cada um fizer a sua parte, se cada aquelas pessoas que são do grupo de risco, pessoas que têm mais de 60 anos, pessoas que têm comorbidades, se cada um de vocês ficar em casa, buscar o aconchego da sua residência, fizer esse isolamento domiciliar que nós estamos solicitando, há uma importância muito grande nesse processo de contaminação e de transmissão. O que nós precisamos nesse momento, o que nós pedimos nesse momento, é que cada um colabore fazendo a sua parte.
cada um de vocês pode ajudar. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos buscando alternativas de atendimento para a nossa população, melhorando a questão do acesso, né? A partir dessa semana que vem agora, nós vamos estar com todas as nossas unidades básicas com médico, médico de família e mais médico. Então, nesse momento, por que eu falo que é a partir dessa semana agora? Porque tem uma unidade que estava sem médico por conta do mais médico, mas agora ele já foi liberado e ele já vai começar essa semana. Então, nós estamos nos preparando para esse atendimento. Vamos melhorar o nosso atendimento na policlínica para fortalecer esse acesso da população para aquela região onde não tem a unidade básica, para que ela também tenha esse acesso via policlínica. Nós estamos nos preparando para isso. Estamos caminhando, mas assim, a importância de cada um, a importância das famílias, dos avós, dessa necessidade dessas pessoas se manterem em isolamento é muito grande. Eu costumo dizer em cada local que eu passo que quando você tem uma mensagem que ela é de interesse de algumas pessoas ou de outros, a gente fala o seguinte: essa mensagem você joga no WhatsApp, o que acontece? Viralizou, não é assim? Ah, viralizou. O que significa isso? Significa que um grande número de pessoas, num curto período de tempo, acessaram aquela mensagem. E tudo que a gente quer, que a gente não quer, aliás, é que esse coronavírus seja uma mensagem dessa que viraliza em um curto período de tempo. Porque a gente sabe que, por maior que seja a nossa capacidade instalada, se não houver essa parceria da população com todos esses procedimentos, o uso da máscara, utilizar álcool gel, lavar as mãos várias vezes, e sempre que necessário, quando não necessário, utilizar o álcool gel, e o uso da máscara para aquele grupo de risco, ou para aquelas pessoas que realmente precisarem, que quem hoje já, né, o próprio ministro da Saúde já liberou a questão das máscaras caseiras, para que todo mundo possa utilizar essas máscaras, desde que tenha todos aqueles cuidados necessários, utilizar, lavar, secar, cuidar dela sempre, é o que nós esperamos que vocês, cada um de vocês que está nos ouvindo, que faça isso por toda a nossa população. Então, é a importância que quando a gente faz um decreto em que a gente dá algumas alternativas a mais para a nossa população, é que a gente espera que a população que está sendo beneficiada ou que está sendo que vai agora começar a participar, que vai desse processo, essas liberações, que essas pessoas tenham a consciência das regras que estão impostas no decreto, que tenham consciência do que eles precisam fazer em cada local que eles estão. Porque não é só eu vou abrir, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, façam o que é certo, da forma certa, no momento certo. Não deixem para depois. O tempo hoje ele é muito importante e a gente afirma para vocês que qualquer vírus que tenha um crescimento muito elevado em um curto período de tempo, ele causa danos grandes. Então, nós esperamos esse apoio da nossa população. Estamos hoje, então, com a secretária de Saúde do Cineia Tinassi e também a Sandra Quilesse, que é coordenadora da Seção de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do município, que, a partir desse momento, responderão às perguntas da imprensa. Secretária do Cineia, a pergunta que foi feita por praticamente todos os colegas de imprensa que nos acompanham nesse momento, em relação à divergência entre o número de casos confirmados na cidade divulgados hoje. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou 4 casos e o boletim do município 3 casos. Qual é o número de casos e se essa divergência já foi apurada? Na realidade, foi isso mesmo. Nós, como eu já disse, né, anteriormente, hoje nós temos 4 casos confirmados.
3 casos confirmados, porque foram notificados e foram processados no nosso município. Um deles foi processado num município fora de Ubá. Então, nesse caso, a gente estava aguardando que eles vão entrar em contato, vai estar informando para a gente, mas a notificação, quando ela é feita, também é feita por município de origem. Vou passar para a Sandra também, que ela pode estar explicando melhor para vocês sobre essa questão. Boa noite a todos. Enquanto coordenação de vigilância epidemiológica, a gente esclarece os fatos dos nossos boletins. Primeiro, eu quero deixar bem claro para a nossa população que o nosso boletim epidemiológico ele é feito com a maior fidedignidade possível. Os dados são todos de um sistema de informação nacional que nós retiramos, e a divergência aconteceu porque, como a Dulcinea já disse, o caso foi no município de Juiz de Fora. O paciente desse caso 4 é um paciente do sexo masculino, na faixa etária de 50 a 55 anos, que teve seus primeiros sintomas aqui no município de Ubá, por ele ser residente em Ubá, e ele procurou a cidade de Juiz de Fora para se consultar, e ali ele foi notificado. Hoje, por volta das 17h30, eu fiz contato com o hospital onde essa pessoa esteve. Ele já está em casa, cumpriu todas as medidas de isolamento social, mas o hospital não fez contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que seria o fluxo correto. O paciente internou em um município que não é de sua residência, ele tem que fazer contato imediatamente com a sua secretaria de origem. Assim, nós teríamos acesso aos dados e não teria dado divergência. Outro fato para esclarecimento: esse paciente não usou a rede FUNED, os laboratórios de saúde pública, os LACEN, para o seu diagnóstico. Ele usou um laboratório privado que, quando tem um resultado positivo, ele comunica imediatamente à Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado, por não saber que o município em que ele esteve internado não comunicou o município de residência, divulgou em sua nota. Mas nós já apuramos esses dados, a SES, a Secretaria de Estado, já mandou a planilha com os dados do paciente, onde nós agora vamos completar a investigação epidemiológica. Pergunta da revista Raica. Até o momento, não houve transmissão comunitária em nossa cidade. Devido aos casos confirmados, vocês estimam que isso pode acontecer a qualquer momento? A transmissão comunitária, ela já é de uma caracterização nacional, mas para o município de Ubá ainda não. Nós não temos ainda nenhuma confirmação de caso por transmissão comunitária. O que nós temos realmente é que o nosso país ele já foi considerado com transmissão comunitária, mas Ubá ainda não temos. Todos os nossos casos positivos, na investigação epidemiológica, apontou que eles realizaram viagem para outro estado, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Pergunta da Web TV Minas. Procede a informação de que funcionários do Hospital São Vicente de Paulo estão em quarentena por causa do Covid-19? O que aconteceu? Eu vou esclarecer essa situação que realmente, está na mídia. O que aconteceu? No dia 10 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica recebeu o contato do Hospital São Vicente, da coordenação de enfermagem, relatando que havia algo que eles epidemiologicamente acharam, vamos dizer assim, estranho, inusitado. O que ocorreu? O hospital recebeu um paciente via SUS Fácil com um quadro de insuficiência renal. Então, esse paciente ele foi transferido de Visconde do Rio Branco para o Hospital São Vicente de Paulo, onde tem a nossa hemodiálise, Então, os pacientes renais geralmente são transferidos para lá. Esse paciente chegou no dia 2 de abril
No dia 2 de abril, né, foi examinado, viu que a UTI aceitou que ele tinha um padrão renal com dificuldade, só que esse paciente evoluiu para um quadro respiratório, que é uma questão muito comum nos pacientes renais. Diante disso, após avaliação clínica e exames, suspeitaram que poderia ter sido uma suspeita de Covid. Imediatamente, no dia 8, coletamos a amostra desses pacientes, enviamos para a FUNED, onde são realizados os exames. Só que no dia 10, alguns pacientes que estavam na UTI apresentaram também quadros respiratórios, com outras patologias, pacientes já com comorbidades, e nós, a Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde, informamos a Gerência Regional de Saúde e prontamente fomos em loco no Hospital São Vicente reunir com aquelas coordenações para traçar estratégia. Então, qual a medida de estratégia foi traçada? Todos os pacientes que estavam na UTI, que apresentavam padrão respiratório prejudicado, foram coletados exames e isolamos a UTI para que não entrasse outras pessoas até que tivéssemos o resultado desses exames. E hoje, por volta das 17h50, já recebemos os resultados foram negativos para o Covid, apesar de estar ainda percorrendo o protocolo de doenças, de outros vírus respiratórios, esses resultados são negativos. Por precaução, a Vigilância Epidemiológica, em conjunto com a Gerência Regional de Saúde, determinou que, por amostragem, as pessoas que tiveram contato nesse contexto da UTI realizassem exames, aqueles que tinham sintomas, e uma amostragem de profissionais que não tinham sintomas. E todos os critérios são seguidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Sandra, até para ajudar a esclarecer os colegas da imprensa, eu gostaria que você explicasse o porquê desses casos não constarem no boletim do município. Qual é o critério para a gente ter casos suspeitos, confirmados, investigados ou monitorados no boletim do município de Ubá? Esses casos não entraram no boletim de Ubá porque esses pacientes não são munícipes de Ubá. 2 pacientes de Visconde do Rio Branco, um paciente de Fervedouro, outra paciente de Rio Preto, um de Divinésia e outro de Mercês. 3 pacientes foram a óbito nesse período que a gente estava investigando. Nenhum dos óbitos tem relação com Covid. Os exames desses pacientes que foram a óbito já estão prontos e o resultado é não detectável presença do Covid. Pergunta da revista Raica. A dúvida de muitos ubaenses é sobre o exame de um caso confirmado, que foi coletado no dia 6 de abril e o resultado divulgado no dia 11. Por que este exame conseguiu ser tão rápido em vista de outros resultados que levavam mais tempo anteriormente? O critério da realização dos testes não são nossos. Quem dera fosse nós, que a gente ia pedir que realizasse todos mais rápidos. Quando vou falar de uma maneira técnica, aqueles que tiverem dúvida, a gente tenta responder. Quando você insere a solicitação de exame num sistema de gerenciamento de amostra do nacional, tem critérios. Primeiro critério, grupo de risco, idade, sintomas. Então, esse exame ao qual os senhores se referem e que ele deu positivo é de uma pessoa de grupo de risco e idade de 60 anos. Então, a FUNED que filtra a prioridade. Se for uma gestante e ela colher esse exame hoje, com certeza, o mais tardar na terça-feira, o resultado dela vai estar para nós aí. Agora, uma pessoa que apresentou tosse, é uma síndrome gripal, que não tem comorbidade, FUNED está fazendo exame de Minas Gerais toda. Ela tem que dar prioridade para os casos que podem ser prováveis mesmo. Secretário, o município de alguma maneira interfere nesses prazos e pede para que eles sejam
antecipados ou atrasados? O município tem controle sobre esse resultado? Só para deixar bem claro. Com certeza, a gente tem alguma forma de informar aquelas pessoas que deverão ter prioridade perante outros por conta, por exemplo, essas pessoas que estavam na UTI desse hospital. Com certeza, essas pessoas têm que ter prioridade em cima de outras pessoas que estão em isolamento domiciliar ou estão em leitos hospitalares sem estar em UTI. Então, todos os dados que nós temos, que são informados nos nossos boletins, eles são imediatamente considerados no nível central. Como a Sandra disse, o que existe lá é um número infinito de amostras. Aqui nós temos 14 pessoas que ainda estão sendo investigadas. Então, temos ainda 14 amostras que estão sendo lá. Ontem nós enviamos outras amostras por conta dessas coletas que foram feitas em alguns trabalhadores lá do hospital. Então, todos esses trabalhadores, por exemplo, hoje eles deixam de ter prioridade, porque os casos do Covid foram negativos, os casos deram negativo de Covid, porque se tivesse dado positivo, consequentemente, esses também estariam com prioridade. Então, é uma questão de análise mesmo do nível central. Nós não temos governabilidade sobre isso, mas nós temos como informar e solicitar diante da gravidade de cada fato. Pergunta da Rádio Multissom Ubaense. O uso da máscara passa a ser incentivado na população como um acessório de proteção individual para todos? Com certeza. É muito importante, como nós já dissemos, né? Porque nós observamos, e essa já é uma medida de que se você... 80% de todos os casos de Covid, eles são assintomáticos. Então, quando é que você vai imaginar que você ou uma outra pessoa que está assintomática, que não apresenta nenhum sintoma, que pode estar contaminada e pode estar transmitindo para outra pessoa, estar convivendo com outra pessoa? O que a gente orienta é que isso seja agora um procedimento natural entre as pessoas. Não é comum no Brasil nós observarmos pessoas com máscaras andando para todos os lados. Mas agora ela vai passar a ser uma peça fundamental. É importante que as pessoas utilizem para se proteger, né? Porque se você tiver positivo, você evita estar contaminando outras pessoas, e se você não tiver, você evita que outras pessoas também te passem, né, que contaminem. Pergunta do Saúde em Pauta. O Ministério da Saúde ou o Governo de Minas enviarão recursos ao município para enfrentamento ao Covid-19? Sim, nós já temos algumas resoluções, já temos informações do Ministério da Saúde, inclusive deliberações, portarias do Ministério de que os valores repassados para todos os leitos que tiver alguma pessoa com Covid, ele é dobrado, o valor dobrado. Então, todos esses valores, eles já estão sendo realizados através de resoluções. A gente aguarda que esses recursos cheguem em conta para a gente trabalhar com maior tranquilidade. Pergunta do Jornal A Voz e também vou juntar aqui com a pergunta da Web TV Minas. A população de Ubá não está respeitando o isolamento como deveria. O número de infectados pode crescer absurdamente em face do número de leitos que temos. A Secretaria de Saúde está se preparando para um possível caos? Juntamente com essa pergunta, o que está sendo feito para a construção dos pontos de triagem? O que nós já comentamos anteriormente, que nós estamos em contato direto com todos os nossos prestadores. Com isso, nós já conseguimos triplicar os nossos leitos, né, em todos os nossos hospitais. Isso já é vamos dizer assim, uma tranquilidade para a nossa população, mas nós estamos também providenciando que 2 locais, agora de imediato, um local que seria na Casa da Oração, nós estamos preparando em torno de 200 a 250 leitos, e também no
uma possibilidade de ser no Horto Florestal, em que nós estaríamos inicialmente com mais 200 leitos. Realmente, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente está vendo que a nossa população não está colaborando. Hoje, o que nós vimos aqui na cidade foi uma movimentação extraordinária, desde ontem até hoje. Isso é muito preocupante, muito. O que a gente pede é exatamente esse apoio da população, como eu já disse. O vírus, ele... de um minuto para outro, nós podemos ter uma curva ascendente, e a nossa preocupação realmente é tudo que nós estamos fazendo e tudo que estiver pronto talvez não seja o suficiente. Nós precisamos exatamente que a nossa população colabore. Não vamos deixar esse vírus, vou usar um nome popular, viralizar. Não vamos deixar o coronavírus viralizar na nossa cidade. Isso é que é importante. E só vamos evitar com distanciamento social, que é muito importante, o distanciamento social. Mantenha esse distanciamento entre as pessoas, porque você, ao conversar, você está sempre expelindo algumas gotículas. E se você... gotejando, tiver próximo a outra pessoa, ela pode, se tiver contaminada, pode estar contaminando você. Então, o que nós estamos observando não é isso. Eu vejo nessas lotéricas, vejo nessas casas que estavam vendendo chocolates, né? Foi assim, as filas muito próximas, todo mundo muito próximo um do outro, sem nenhum critério. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas isso não parte só do nosso poder público. Isso tem que partir da própria população. Façam a parte de vocês também. Façam esse distanciamento. Quando não for possível o isolamento, façam o distanciamento. Se vai trabalhar, exija que tenha lá o álcool gel, exija o local para lavar sempre as mãos. Façam todas as medidas de higiene pessoal e também essa da coletiva que a gente está pedindo à nossa população. Algumas perguntas que estamos recebendo pelo Facebook da população, e destacamos uma aqui que ainda não foi questionada para a imprensa e pode ser importante, em relação aos casos das crianças que estão internadas e foram relatados nos últimos boletins, especialmente a criança que está na UTI utilizando o respirador. É dada prioridade ao exame dessas crianças e à obtenção do resultado? Sim. Como eu já disse antes, os exames entram num critério de prioridade. Criança entra na prioridade. Hoje nós temos 3 crianças, né, em investigação. 2 já estão com alta prevista, respirando em ar ambiente, passando bem. E nós temos ainda uma criança que está em estado mais, vamos dizer assim, sensível, em ventilação mecânica, e esse exame nós já solicitamos prioridade nele, tá? O que a gente reforça é que as outras doenças, elas ainda estão acontecendo. Mas hoje há uma preocupação muito grande de se identificar primeiro se é o Covid, porque ele requer toda uma atenção diferenciada. Mas, assim, a gente sabe que todas as outras doenças continuam acontecendo, infelizmente, apesar da nossa baixa ocupação em todos os hospitais, mas a atenção nossa está redobrada para todas essas pessoas que estão em quadro que sugere uma síndrome respiratória. Pergunta do jornal Gazeta Regional e Web TV Minas. A inclusão dos casos de pacientes recuperados dentre os confirmados é necessária no boletim? Quando a gente coloca descartado, né, a gente está descartando aqueles casos que não se enquadraram no padrão ali. Os casos que foram confirmados, quando eles entram no descartado depois que eles cumpriram a quarentena, entendeu? Quando a gente descarta os que foram confirmados e passou o período da quarentena e aqueles que não entraram no critério para coleta de exame e terminou também o período da quarentena.
Pergunta da Rádio Multissom Ubaense. Secretária do Cineia, o município pretende adquirir testes rápidos? Nós já estamos buscando, né, todas essas alternativas para o nosso município, reafirmando mais uma vez que o teste rápido ele seria utilizado principalmente para os trabalhadores da saúde, principalmente para as pessoas que são sintomáticas, e que nós já buscando essas alternativas para o nosso município, sim. Estamos aguardando também o governo deve estar liberando para a gente alguns testes por conta do nosso município ser um município polo na rede hospitalar, e isso também é fundamental que a gente tenha, e nós estamos procurando um atendimento mais rápido para isso também. Respondendo e complementando a resposta da Dulcinea sobre os testes rápidos, eu gostaria de informar que o teste rápido, se ele der positivo, ele vai mostrar, né, IgG e IgM, mas ele não vai me dar uma precisão que o teste RT-PCR, que é a coleta que a gente realiza hoje, ela nos dá. Porque o RT-PCR é o teste que me fala que detectou a presença do vírus naquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O teste rápido, eu vou testar um profissional de saúde e vou saber se ele teve o Covid ou se ele está naquele momento. Mas ele pode ter tido e não apresentar naquele momento. Então, há muitas controvérsias ainda do teste rápido. A gente espera se o município for contemplado, a gente tenha já todos esses esclarecimentos sobre o teste rápido. O que eu vou fazer quando uma pessoa já deu o teste rápido, apresentou anticorpos, que ele vai me apresentar anticorpos. Então, é diferente do teste de coleta. Às vezes, a gente está ansioso para o teste rápido, mas ele não vai descartar uma coleta, tá, gente? Isso é importante a gente entender. No caso do teste do RT, do PCR, que confirma realmente a positividade ou não contra o Covid. Então, mesmo que você tenha esse teste rápido, se positivar, você tem que fazer o PCR, não tem outra opção. Pergunta da revista Raica. A situação do Hospital São Vicente sofreu com a enchente? Interferiu em algo em relação à capacidade de atendimento daquela unidade? Olha, nós estivemos ontem lá o dia inteiro e não observamos nada e nenhuma informação com relação à questão de qualquer dano com relação à enchente, não. Não observamos nada e nem tivemos nenhuma solicitação ou comentário sobre isso. Agora uma pergunta relacionada ao número de respiradores. Mais uma vez, qual é o número exato de respiradores que temos nos hospitais de Jubá hoje? Isso pode ser informado? Hoje nós temos 32 leitos de UTI com respiradores e temos mais 10 leitos de pediatria. Ainda a possibilidade de aumentar esse número de respiradores por conta de outros respiradores que existem em outros locais dentro do hospital, como centro cirúrgico, hemodinâmica e outras possibilidades mais, outros locais que poderão também ser utilizados no caso do Covid. Pergunta da Rádio Multissom Ubaense. O material coletado para o exame é sangue ou saliva? Nenhum dos dois. O material coletado para o exame é um suave que é coletado via narina e região oral. Então, é naso-oral ou oro-nasal. Todos os dois termos são corretos. É introduzido um suave, que é vamos dizer para vocês, tipo um cotonete maior, fininho, introduzido em uma narina, e um outro suave, são duas amostras, uma das vias aéreas nasal e o outro das vias aéreas oral. E esse suave, ele é colocado em um meio de cultura viral, fornecido pela FUNED, né? Imediatamente ele fica em uma temperatura entre 2 e 8 graus, e aí ele é transportado até o laboratório.
em cima dessa colocação da Sandra, a gente fala da importância que temos do contato, do distanciamento entre as pessoas, que na hora de coletar as amostras, nós coletamos nas vias respiratórias nasal, e isso é muito importante as pessoas terem essa consciência de que por ali é que nós temos um canal de comunicação, de canal de contaminação. Pergunta Rádio Educadora e Jornal Baense Online. Como está sendo feito o acompanhamento das pessoas que aguardam os seus resultados? A Secretaria tem um panorama diário dessas pessoas e se elas cumprem o isolamento de fato? Sim, é feito através da vigilância epidemiológica e das estratégias de saúde da família. A vigilância epidemiológica monitora junto à estratégia de saúde da família. Se o indivíduo ele mora numa região que tem um PSF, ali as informações chegam até eles. Através de ligação, através de WhatsApp, a gente está sempre monitorando essas pessoas para saber o estado de saúde dela. E é uma questão importante que a gente informa as pessoas. Teve algum agravamento, pede para verificar a temperatura todos os dias, se está com dificuldade respiratória. Se ela apresentar algum sinal de agravamento, ela é encaminhada imediatamente para as unidades hospitalares. Pergunta da Web TV Minas. O Hospital São Vicente está equipado com médicos, respiradores e equipamentos necessários para receber pacientes suspeitos de Covid? Todos os nossos hospitais estão preparados. Claro que uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Hoje a referência a nível de município e microrregião seria o Hospital Santa Isabel. Mas, na realidade, todos os nossos hospitais estão preparados com EPIs, com respiradores, com leitos de isolamento, com leitos de retaguarda e com leitos de UTI para esses atendimentos. E com profissionais treinados, capacitados, orientados pelo município e pela Gerência Regional de Saúde. Pergunta da Web TV Adonai. Na área da saúde, temos funcionários de outros municípios que não estão tendo ou vão ter os mesmos cuidados que os munícipes de Ubá estão tendo? Eu sei que é difícil, acho que a gente pode tentar responder em relação aos cuidados que o município de origem deles não está tomando e eles trafegam ida e volta todo dia, algo que a saúde pode fazer em relação a isso? Talvez a gente pode tentar responder por esse caminho. As orientações para todos os munícipes e as pessoas que estão em Ubá são as mesmas, né, gente? Vamos pensar. Quais são as orientações? Higienização das mãos, lavagem das mãos, como a Dulcineia disse, o vírus, vias aéreas, mas se eu estiver falando e ele for depositado nessa superfície e essa superfície não tiver desinfecção e outra pessoa tocar, eu vou contaminar. O papel que você pega, então tem todo um critério. Todas as instituições, elas têm os seus protocolos, então são seguidos. Independente de eu vir de Ubá, de Visconde do Rio Branco, de Piraúba, o critério é o mesmo. É o que nós já fizemos também, junto com lá na Secretaria de Saúde, é que todas aquelas pessoas que estão, são de outros municípios e que vêm para o nosso município, nós fizemos reuniões com todos os nossos supervisores, gerentes, com todos os coordenadores e com todos, cada um com as pessoas que estão diretamente ligadas com elas, explicando exatamente quais são os cuidados e as medidas que eles têm que tomar. E nos nossos hospitais já foi feita essa capacitação, tanto pela nossa vigilância epidemiológica, quanto pela Diretoria Regional de Saúde. Todos eles já foram, capacitaram, explicaram. Então, há uma movimentação muito grande, mas todos os profissionais de saúde, eles já têm ciência e sabem quais são os cuidados necessários que cada um tem que tomar. E uma coisa importante, eu como profissional da saúde, enfermeira, eu quero alertar e solicitar aos meus colegas profissionais de saúde o uso do EPI. O EPI, gente, não é enfeite, não é uma roupa de passeio. O EPI é uma roupa de trabalho. Todos devem estar devidamente equipados com seus EPIs.
isso não é só para o Covid. Nós temos Covid, nós temos influenza, nós temos tuberculose, nós temos meningite. Então, o uso do EPI pelos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, aqueles que têm contato com o paciente, é imprescindível, não só nesse momento, mas em todos os momentos, principalmente de toda a vestimenta. E a vestimenta, eu não posso ir com ela para casa, eu não posso andar com meu jaleco no meio da rua, então tem que ser descartado. Então, todo mundo conhece, os profissionais são conhecedores desses cuidados. Vou fazer uma pergunta agora que vocês primeiro vão ter que confirmar se a afirmação é verdadeira e depois explicar para todo mundo, porque veio de maneira muito técnica. Revista Raica, sabe-se que o exame via PCR tem 70% de eficácia. Ocorre algum risco de existir falso negativo? Você vai ter que explicar o que isso quer dizer e tentar contextualizar se é o exame que a gente utiliza, né? O exame PCR, ele é um exame que te dá a maior assertividade possível. Então, a gente acredita que ele tenha, claro que todos os exames que você faz, ele pode ter alguma margem de erro, mas esse PCR é o que é mais recomendado e que é o exame realizado para que se confirmar ou não a doença. Ô, gente, deixa eu fazer uma consideração aqui sobre o exame PCR. Não sou bioquímica, né? Mas como a gente está na área, a gente faz os cursos, a gente sabe. O que acontece? O PCR, ele vai identificar o vírus no momento do pico viral no seu organismo. Só para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo simples no caso da dengue, que todo mundo sabe como que acontece. Quando o indivíduo apresenta os primeiros sinais e sintomas de dengue, até o 3º, 4º dia, o pico está muito alto. Se eu colho um exame para fazer um RT-PCR, eu consigo identificar o vírus que está circulando no organismo dele. Quando já chega no 7º, a partir do 7º dia, do 8º dia, a minha curva viral ela faz isso, ela desce. Então, eu já não consigo identificar o vírus. Eu consigo ver se ele teve contato ou não, mas nem identificar o vírus. No caso do Covid, o RT-PCR é isso que eu falei para vocês. Vai depender da data do início de sintomas. Se a pessoa chegar para mim, já tem 15 dias que ela tem sintomas, eu vou pedir para colher o exame. Porém, eu não vou ter a certeza de detectar naquele momento o vírus no organismo dela. Aí entra o teste rápido, que ele vai me mostrar se ela teve contato ou não, mas não no momento preciso, no momento ideal. Realmente é uma pergunta técnica que precisa desse entendimento técnico também. Outra coisa, nada é 100%. Agora, o RT-PCR é um exame de grande sensibilidade. Então, eu preciso do momento exato da coleta, da informação correta do primeiro sintoma e do tempo da conservação para que ele me dê essa resposta imediata. Respondi de forma técnica, porque a pergunta foi técnica. Secretária farmacêutica bioquímica, assina embaixo, né? Qual o procedimento? O exame de PCR, ele é como se fosse a digital do micro-organismo, né? do vírus, no caso. Então, quando você tem uma quantidade maior desse micro-organismo, fica muito mais fácil para você identificar o PCR, o DNA dele, vamos dizer assim, do que quando ele estiver já sendo eliminado do organismo, se já não tiver os sintomas. Por isso que a Sandra falou que essa necessidade de você ter os sintomas quando você vai fazer essa coleta. Porque, no caso da dengue, por exemplo, quando você tem os primeiros sintomas e que você consegue, naquele momento, fazer a coleta da amostra para você identificar qual é o vírus que está, se é o vírus tipo 1, 2 ou 3, né, a dengue tipo 1, 2 ou 3, o que acontece? Você identifica por esse PCR, que é a identificação, o DNA do micro-organismo, né? E depois que ele cai, que essa curva ela baixa, que a produção, esse vírus ele vai desaparecendo também no seu organismo, gera o que a gente chama de defesa do organismo, que são os anticorpos.
Então, aí você deixa de identificar o micro-organismo, o vírus, e você passa a identificar a reação do organismo a esse agente externo, né? Aí que você identifica. Vou perguntar primeiro essa da Jornal Baense Online e Rádio Educadora. O uso de máscaras pela Sandra é por precaução? Correto. Precaução, sim. A gente está num ambiente com toda a circulação, está tudo aberto aqui, né? Mas a gente tem mais pessoas e eu estou aderindo ao uso de máscara por precaução. Falar, né, uma coisa, estou saindo de uma dengue, meus anticorpos caíram muito, então eu preciso estar preparada aqui com a minha máscara para evitar a minha imunidade estar muito baixa no momento. E frequenta ambientes hospitalares também? Frequento, estou de alto dentro do risco, ambiente né? hospitalar, tenho idoso na minha residência e tenho criança. Pela sua segurança e dos outros. Qual é o procedimento tomado pela barreira sanitária quando verifica sinal de sintomas para Covid-19? Pergunta da Rádio Multissom Baense. O que a gente faz é o que a gente orienta em todos os locais, em todos os procedimentos. Aquele que apresentar com sintomas, que são febre, coriza, sintomas de uma gripe, nesse momento agora a gente já começa a começa a observar essas pessoas, faz a notificação, começamos com isolamento domiciliar e verificamos se está havendo ou não a evolução do caso ou da doença, né? E a gente começa a observação. Então, as barreiras, elas podem servir exatamente para isso. Elas perguntam para as pessoas se ela tem algum sintoma, de onde que elas estão vindo, se tem algum sintoma, quanto tempo tem, para a gente ir tomando todas as providências necessárias. Rádio Multissom Ubaense também. Os casos confirmados que não foram internados, melhoraram com tratamento específico ou de forma espontânea? É a pergunta. Se eles precisaram de algum tratamento específico voltado para a Covid ou apresentaram uma melhora com medicamentos tradicionais, em casa mesmo, ou precisaram de orientação médica específica do município? Vamos tentar responder dessa maneira. Os casos confirmados, todos esses, né, casos confirmados, eles não necessitaram, os 3 casos confirmados, eles não necessitaram de internação hospitalar. Né? Como a Dulcineia disse no início, a pessoa pode apresentar sintomas leves e ter o vírus, pode não apresentar sintomas e ter o vírus. Esse 4º caso, parece que ele teve uma internação rápida, mas também foi caso leve e já está estabilizado, já está em casa. Então, a conduta médica, eu não posso afirmar e nem tenho conhecimento dessa conduta médica. Mas parece que todos foram tratados como uma síndrome gripal normal. Aproveitando essa pergunta, temos uma pergunta sendo feita também pelas pessoas que assistem via Facebook em relação à aplicação do medicamento cloroquina na cidade de Ubá. Se Ubá possui esse medicamento e se ele está sendo empregado eventualmente em algum caso. Nós temos a medicação disponível no município, em quantidade suficiente para o atendimento. Ele é uso restrito hospitalar. Ele não é para a população tomar essa medicação com prevenção, não é. Então, ele é restrito àqueles pacientes que são sintomáticos. E, principalmente, se tiver hospitalizado. Os que não têm hospitalização, ele não é recomendado. Então, essas medidas, nós estamos tomando essas medidas e estamos trabalhando. O município de Ubá, ele já até colocou à disposição para que, se precisar de maior quantidade, a gente vai estar buscando em Belo Horizonte. Estamos sempre atentos com isso, mas, no momento, nós temos quantidade suficiente para os atendimentos que forem necessários. Existe também um protocolo, né, do Ministério que as instituições hospitalares seguem, né, um fluxograma nesse atendimento. Então, além desse medicamento, nós temos também o Tamiflu, que é um que, de início, ele é empregado junto, né, ao Oseltamivir, né, o popular Tamiflu, que nós temos também, todas as instituições hospitalares têm. Nós temos na rede básica as síndromes gripais que chegam, já podem ser tratadas com Tamiflu, independente de Covid ou não. Como nós falamos, nós temos a influenza,
Então, nós temos esses medicamentos para essas síndromes respiratórias. E só reforçando que a cloroquina ela ainda não é oficialmente o tratamento contra o Covid. Todos os procedimentos ainda estão em testes, existe esse protocolo com a utilização desse medicamento, mas ele ainda não é oficialmente a medicação, porque todos os procedimentos ainda estão em teste. Pergunta da Web TV Minas. 32 leitos com respiradores e 10 de pediatria. Isso pode ser considerado seguro, uma vez que é o que possuímos atualmente no município? Não sei. Não sei. Vai depender muito de todos nós. Pode ser uma quantidade suficiente, pode estarem todos agora, como vários deles estão aguardando os casos de Covid, mas pode ser realmente insuficiente. Então, é necessário a consciência da nossa população, porque sem a ajuda, sem a colaboração, sem evitar a aglomeração, sem evitar o distanciamento, sem evitar os cuidados de higiene básicos, que são a limpeza das mãos e outros procedimentos, nós com certeza, pode ser pouco, pode ser nada. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência da população para nos ajudar, que esses leitos sejam muitos e que sejam suficientes para atender a toda a nossa população. Ana, o que o povo tem que entender, o momento epidemiológico, os nossos leitos disponíveis, eles são apropriados e atendem o momento epidemiológico. É como a Dulcineia disse, estou falando de outra forma que ela falou. Temos que estar atento ao nosso momento epidemiológico. Se todo mundo acompanhar e ver como que isso está se evoluindo, vai entender que o que a gente tem está bom, ou, de repente, a gente precisa de mais. Mas isso vai depender do momento epidemiológico, como que está o comportamento desse vírus no município de Ubá. E o comportamento do vírus no município de Ubá depende do comportamento dos munícipes de Ubá. Pergunta da Adonai Web TV. Existe o risco de laboratórios particulares, não credenciados ou credenciados, estarem fazendo exames e constatando casos positivos e esses casos não estarem sendo contabilizados? A prefeitura fiscaliza os laboratórios? Isso compete à prefeitura? Não. Vamos esclarecer uma coisa de cada vez, que aí tem muita coisa, né? O Estado de Minas Gerais, através dos LACEN, dos Laboratórios de Saúde Pública, né, a Fundação Ezequiel Dias, ela, durante esse período de pandemia, ela credenciou alguns laboratórios para que pudessem realizar esses exames. Laboratórios credenciados pela FUNED, como nós temos o Hermes Pardini, que é um deles. Laboratórios, vamos dizer que da nossa rede aqui, não tem nenhum credenciado. E qualquer laboratório hoje do município de Ubá que faz algum exame de doenças infecto-contagiosas, ele, além de notificar, ele comunica imediatamente com a vigilância epidemiológica. Nós não temos, isso eu falo com muita propriedade, nenhum laboratório do município de Ubá que realiza exame de doença infecto-contagiosa e não comunica à vigilância epidemiológica. Temos uma pergunta que chegou aqui via redes sociais, via transmissão no Facebook. Eu acho que reitera exatamente isso que você acabou de falar. Por que não temos laboratório em Ubá com capacidade de fazer análise de casos do Covid-19? Esses exames, eles ainda são exames específicos, né? Porque o Covid é uma doença muito nova. O que nós observamos é que esses testes começamos a fazer poucos testes. Hoje a gente está tendo uma quantidade maior, porque nós já estamos importando, estamos conseguindo, né, mais testes para serem realizados, o governo está disponibilizando mais. Mas o que a gente... porque, como eu já disse, é uma doença muito nova. Então, alguns testes estão sendo disponibilizados, alguns laboratórios, né, que têm esses testes estão sendo disponibilizados pela Anvisa também, para
para que sejam utilizados. Aí, todos os testes, para serem utilizados, eles têm que ter o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, senão ele não é confiável. Revista Raica, devido à proximidade a proximidade do inverno, o número de infectados pode subir? O pico é previsto para essa época em razão do tempo mais frio? O que a gente observa que todo período de inverno, o número das síndromes respiratórias, elas aumentam nesse período. Então, é um período que a gente tem que ter muito mais atenção, precisamos estar cada vez mais atentos, porque nós já falamos aqui de outros vírus, que é o H1N1, nós temos algumas doenças respiratórias que aparecem por alergia, por exemplo. Então, a atenção nesse momento agora, ela é uma atenção cada vez mais redobrada. E a gente tem que estar atento, sim. E nós estamos atentos. Nesse momento, qualquer síndrome respiratória, seja ela por alergia, seja ela por outros, né, por H1N1, que a gente tem que fazer o teste para verificar, todas elas têm que ser monitoradas, todas têm que ser observadas e acompanhadas. Pergunta o Saúde em Pauta. O Hospital da FEMIG, na colônia Padre Damião, também poderá ser utilizado para triagem? Com certeza. Nós estamos trabalhando com toda a rede hospitalar e a FEMIG também faz parte dessa rede hospitalar. Tem profissionais capacitados, tem uma rede, tem rede instalada adequada e também está nessa lista nossa de atendimentos, com certeza. Secretária Sandra, da parte da imprensa, as perguntas chegaram ao fim, da parte também das pessoas que participaram conosco pelo Facebook, as dúvidas muito referentes ao decreto, como esclarecemos, elas serão respondidas a partir da publicação do decreto, que acontece ainda hoje, como disse o prefeito, e também a partir de amanhã a toda a imprensa e a quem restar alguma dúvida. Gostaria de deixar, então, já no encerramento dessa transmissão, a palavra aberta para vocês. Primeiro a Sandra, para encerrar. Uma boa noite para vocês. Primeiro, eu quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e contribuíram com as suas perguntas. Isso enriqueceu muito o nosso trabalho e os nossos esclarecimentos. Eu quero, né, depois, né, Ana, eu não sei como você pode colocar aí, nós temos 2 WhatsApps da epidemiologia disponíveis, né? A gente está sempre soltando isso nas notas. É o 3301-6503 e agora o 3301-6508. Gente, esses WhatsApps são para questões epidemiológicas, de saúde. Cheguei de tal lugar, estou sentindo isso. Pode mandar que nós, técnicos da epidemiologia, equipe capacitada, iremos responder e entrar em contato. Não é para denúncia de outras questões, mas questões de epidemiologia, de agravos, de doença. Nós estamos à disposição, vou até dizer assim, 24 horas, tá? Porque 24 horas mesmo, a epidemiologia não dorme, é por isso que a gente está até hoje com a nossa situação bem controlada. Então, muito obrigado a todos e sigam as orientações que a gente tem passado, que o nosso prefeito passou, para que a gente tenha êxito e sucesso nesse período de pandemia. Obrigada. Também gostaria muito de agradecer a todos que participaram desse momento de esclarecimento aqui para a população. Dizer que nós estamos sempre atentos e estamos sempre à disposição, sempre que for necessário. E agradecer principalmente a todos os trabalhadores da saúde, que são pessoas que agora, nesse momento, requer todos os nossos aplausos, todos os nossos atendimentos, toda a nossa atenção voltada para eles, e os méritos de todo o sucesso que nós temos, de tudo que vem acontecendo, são deles. Seja nos níveis hospitalares, seja nas nossas unidades básicas, seja nos próprios servidores da secretaria que vem trabalhando incessantemente. A nossa farmácia continua funcionando, nossa policlínica funcionando, nossas unidades básicas funcionando, do controle e avaliação funcionando. Então, as pessoas estão se dedicando, as pessoas estão atentas, estão atendendo a nossa população, e isso para a gente é muito gratificante.
agradecer realmente a todos, e eu gostaria de fazer aqui um agradecimento um pouco fora da questão do Covid, a todos os trabalhadores que hoje, que nesses dias, logo depois da enchente, que eles estão se dedicando de corpo e alma para a limpeza da nossa cidade. Então, são pessoas que estão empenhadas. Olha quanta gente nós vimos trabalhando hoje. Enquanto a gente pede para uns, fiquem em casa, procurem isolamento, nós pedimos para outros, venham, nós estamos precisando de vocês, precisam limpar, precisamos cuidar da nossa cidade. E muito obrigada, são aqueles trabalhadores, heróis anônimos que estão aí enfrentando mais uma vez essa grande enchente que nós tivemos, e que amanhã vocês já vão observar uma grande diferença na nossa cidade com relação por conta do trabalho dessas pessoas. Então, parabéns a todos eles, são realmente pessoas empenhadas, dedicadas, e que têm um esforço muito grande e fazem com carinho, com gosto, para todos vocês, para toda a nossa população. E dizer mais uma vez que a gente está à disposição, sempre que precisar, nós vamos estar colaborando com a nossa população, e esperamos que os nossos números continuem cada vez menos, né, diminuindo, com o apoio da nossa população. Porque somente com o apoio da nossa população nós não vamos ter aquela curva que ninguém deseja e ninguém espera que aconteça em nenhum lugar do nosso país. Muito obrigada.